Prontinho, ele está ao vivo. Olá, pessoal, boa noite. A gente está começando, a gente vai dar início a mais uma live do Cafísio e dessa vez o assunto vai ser sobre interprofissionalidade, né? Então, a gente tem como objetivo com essa live a discussão sobre a questão da interprofissionalidade em saúde, né? Com foco na importância da expressão que a gente usou como título da live, que foi o aprender juntos para trabalhar juntos. E aqui a gente vai contar com a experiência, né, para essa reflexão, para essa discussão, enfim, com PET, Saúde e Interprofissionalidade FRJ, né, com a representação do subprojeto, do projeto Tabagismo, e também com o projeto de extensão acolhimento interprofissional na clínica escola também, do IFRJ. E para isso a gente tem alguns representantes desse time, né, que acaba sendo maior, mas por conta da alimentação e tudo mais da live, a gente tem esses representantes queridos dessas frentes tão importantes do IF, né? Eu vou apresentar eles agora. A gente tem a Juliana Veiga, que é a nossa docente do campus do IFRJ. Ela é fisioterapeuta e ela está como orientadora do projeto, né, de acolhimento interprofissional na clínica escola e também como tutora do PET Saúde, com o subprojeto de tabagismo. A gente também tem a professora docente do campus, farmacêutica Janaína Soares. Ela também, assim como a Ju, orientadora do projeto Acolhimento Interprofissional. E aí, para completar esse time, a gente tem o Daniel Fernandes. O Dani, ele é aluno do IFRJ Campus Realengo, aluno de farmácia. Ele está junto com a Ju e com a Jana no projeto de acolhimento interprofissional. E a gente também tem a Tayane. A Tayane também é estudante de fisioterapia do campus. Ela está junto com a Ju no PET Saúde, né? Ela é bolsista do PET Saúde com o projeto de tabagismo. E aí eu queria agradecer demais vocês, gente, por vocês terem aceitado o convite, né? Primeiramente, boa noite para vocês. Acho que a discussão de hoje, né, é muito importante. Então, o Cafísio agradece grandemente a oportunidade que vocês nos deram de estar aqui conversando um pouquinho sobre a questão da interprofissionalidade e tudo mais. Então, a ideia aqui nessa noite é que a gente proporcione reflexões acerca da interprofissionalidade em saúde, né? Só que em relação à ação coletiva, com ênfase nos cursos de fisioterapia e de farmácia, né? Que são as representações de cursos que a gente tem nesse momento. A ideia é que essa live, né, seja sequenciada, né? Na próxima semana a gente vai ter uma outra live com o mesmo assunto, só que com os representantes dos cursos de fisioterapia e terapia ocupacional, que são os cursos de graduação que são ofertados no Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus Realengo. Então, a ideia é que essas lives fossem sequenciais, né? Uma seguida da outra, uma nessa semana e uma na próxima, para que elas se complementassem, também por uma questão de logística, né? Para que a gente conseguisse oportunizar um espaço para todos e para que a gente conseguisse fazer uma reflexão mais ampliada sobre a questão da interprofissionalidade em saúde, mais especificamente nos nossos cursos, né? E aí a gente começa a live hoje, na próxima semana, no mesmo horário, na quinta-feira também, a gente vai ter a continuação dessa live, né? Inclusive, um dos profissionais que vai estar presente também integrante da equipe, né, do PET Saúde e FRJ. Com isso, a gente queria oportunizar um momento de compreensão, né, da importância dessa educação interprofissional como um caminho para a integração, né, profissional e também da partilha de saberes, que nada mais nada menos é o que a gente está fazendo aqui nessa live hoje, né? E aí a gente sabe que a gente está caminhando por um processo, por um contexto, na verdade, processual, né, de mudança
da como eu posso falar, da lógica assistencial, né, que a gente proporciona no contexto da saúde. E aí a gente, ao longo da história, a gente vem contando com certos ganhos nesse sentido. E aí eu queria lançar um questionamento aqui para a gente, de certa forma, uma provocação, né, para que a gente vá pensando ao longo da live, porque partindo da perspectiva acadêmica, o nosso processo formativo, ele pode definir, ele desempenha, na verdade, um papel importante no direcionamento do profissional que a gente vai se formar, né? Então, eu queria lançar aqui, primeiramente, a pergunta para a gente, né? A respeito desse andamento de repensar, né, o cuidado em saúde, né, a atenção assistencial, de como é que ela está sendo, e se com essa evolução, o que a gente tem visto é, de fato, o trabalho em equipe, ou a gente só está acompanhando profissionais que dividem o mesmo espaço, né? Profissionais de diferentes áreas da saúde que dividem o mesmo espaço. E aí eu deixo essa questão para a gente pensando, para a gente discorrendo ao longo da live. E eu também quero trazer assim, um fomento para que os alunos, né? Os alunos que estão acompanhando a gente, que vão acompanhar essa live mais para frente, possam se questionar, possam entender o quanto que é importante a gente fazer e ocupar esses espaços, né? Ter participar de uma formação crítica e reflexiva da nossa própria formação, né? Dentro da graduação. E aí, esse caminho que o estudante ele vai traçando, ele pode influenciar, de certa forma, no profissional que ele vai ser no futuro e no próprio serviço que ele vai ofertar, funcionando assim como um espelho, né? Então, eu deixo aqui essa reflexão para a gente acompanhar. Acho que eu já falei demais, a gente tem carinhas aqui incríveis. A ideia é que essa live seja bem interativa, então fiquem à vontade para comentar, para mandar sugestões, para mandar perguntas, tá? No nosso chat que tem aqui, a gente consegue acompanhar tudo. E vocês vão vendo uma movimentação aqui nos rostinhos, porque eles têm algumas questões mais direcionadas. Enfim, vamos começar então? Acho que eu vou tirar algumas pessoinhas aqui para que a gente consiga começar, tá? Vou deixar a Ju nesse momento. E aí, para dar início para a live, para a gente entender algumas coisas, os conceitos importantes, você pode falar para a gente, Ju, sobre o que seria interprofissionalidade, qual a importância dela no contexto da saúde, né? E falar também um pouquinho dessa experiência junto ao PET, junto ao projeto da qual você faz parte. Oi, boa noite, gente. Eu tô, assim, em primeiro lugar, eu queria agradecer imensamente, né, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, parabenizar o Cafísio pela iniciativa, né? Eu venho acompanhando há um tempo a iniciativa de vocês, semanalmente, com várias lives super interessantes, né? E acho que hoje vocês trouxeram, né? Hoje e na semana que vem, como a Andressa falou, vocês trouxeram uma temática, né, que é muito cara para a gente hoje no campus e que um grupo de pessoas no campus está vivendo muito intensamente, que é a interprofissionalidade, né? A educação interprofissional. Então, assim, é muito bom a gente ter a oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre isso hoje aqui e dividir com, né, mais pessoas algumas linhas de pensamento que a gente vem fazendo e algumas coisas que a gente vem aprendendo juntos, né, de forma colaborativa nesses trabalhos do PET Saúde e do acolhimento interprofissional. Então, assim, eu queria dizer que eu estou muito honrada de estar aqui hoje, podendo dividir essa live com pessoas tão queridas, né, Janaína, Dânia, Thay, e você, né, sempre super carinhosa e atenciosa com a gente. Acho que a provocação que você fez aí no início, no final da sua fala, né, ela é muito pertinente e como você fez uma pergunta mais direcionada, eu vou tentar responder essa pergunta, mas eu acho que, de certa forma, ela também já vai fazendo a gente refletir um pouco sobre essa provocação inicial que você falou, né? A gente sabe
que, assim, o conceito de educação interprofissional hoje, né, assim, mais amplamente difundido na literatura, diz que ela ocorre quando duas ou mais profissões de saúde aprendem com, para e sobre a outra, né? E isso acontece como uma forma de desenvolver a colaboração por um processo de aprendizagem compartilhada. E, como consequência disso, a gente tem, então, a melhora da qualidade dos serviços prestados em saúde, né? Então, a gente, por exemplo, no campus, temos 3 cursos de graduação em saúde. Se a gente tiver 2 cursos trabalhando conjuntamente, de 2 para mais, a gente já pode dizer que a gente está fazendo um processo de interprofissionalidade, né? Desde que a gente tenha uma intenção clara de desenvolver esse tipo de educação. Então, acho que é importante a gente enfatizar que essa definição, né? Porque traz para a gente uma clareza do que significa isso. Sobre a importância disso para a saúde, né? Assim, dá para a gente refletir sobre várias coisas, mas quando a gente se propõe a aprender junto, né? Desde a graduação, desde a formação, e que a gente começa a se sentir mais preparado para trabalhar de forma colaborativa e de forma a fazer um trabalho de equipe com maior eficiência, né? A gente, com certeza, vai atingir o fim lá, que é prestar, promover um cuidado em saúde mais resolutivo. E além de ser mais resolutivo, ele é mais alinhado às necessidades da população em geral, né? Às necessidades do usuário, da família, da comunidade. E isso tem um impacto muito importante, não só na qualidade do serviço que a gente presta no cuidado em saúde, mas também para o próprio sistema de saúde como um todo. Porque quando a gente começa a trabalhar de maneira interprofissional, uma das coisas que a gente tem visto, né, na literatura e nas experiências que estão sendo divulgadas é que a gente, por exemplo, tem menos repetição de procedimento. Então, a gente dá mais segurança para o paciente, né, nessa situação. Por outro lado, a gente também reduz o custo para o sistema de saúde com procedimentos repetidos. Então, a importância da interprofissionalidade para a área da saúde é que ela é um caminho que pode transformar a maneira como a gente consegue, de fato, prestar um cuidado em saúde universal, mais integral, né, com mais equidade e atendendo às necessidades da população. Por outro lado, isso vai impactar diretamente no sistema de saúde. Só que o contraponto disso, que é importante a gente falar, é que, assim, a gente sabe que, na realidade, os profissionais de saúde, eles trabalham necessariamente juntos quando eles vão para o serviço de saúde, né? E eles saem da graduação. Mas a gente ainda tem uma lógica muito forte de formação uniprofissional, né? De uma formação que é muito centrada nas competências específicas do profissional, as competências que determinam, que sinalizam mais a identidade da profissão, né? Isso em qualquer profissão de saúde. Então, esse tipo de formação, ele acaba sendo um pouco mais fragmentada e não olha com tanta profundidade para as competências que precisam ser desenvolvidas para o trabalho em equipe, que a gente chama de competências colaborativas. Então, é nessa linha, né, que o PET Saúde ele vem trabalhar. E a gente, no projeto também do acolhimento, que mais tarde vai ser falado um pouco mais, com mais profundidade, também tem trabalhado, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante. E o curioso é que isso acontece mesmo após, né, a gente ter
as nossas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em saúde lá desde 2002, início dos anos 2000. Então, ainda as diretrizes curriculares, tanto para farmácia quanto para fisioterapia e para terapia ocupacional, que são os cursos de graduação que a gente tem no IFRJ, já apontavam desde lá a importância do desenvolvimento de habilidades para o trabalho em equipe, né? Naquela época falava-se mais em interdisciplinaridade, não tanto em interprofissionalidade. Mas, apesar disso, a gente ainda vê muitos cursos formando com uma característica mais uniprofissional, né? E falando um pouquinho agora do PET Saúde, né? Acho que para completar a sua pergunta, da minha experiência no PET, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho do que é o PET Saúde, porque pode ser que tenha alguém que não está familiarizado, né? Então, assim, é fundamental que a gente entenda o cenário que a gente está trabalhando. Então, assim, o PET Saúde, ele compõe um conjunto de estratégias, né, que fazem parte de uma política indutora de reorientação da formação em saúde no Brasil. Então, a partir da criação do SUS, né, que fez aniversário na semana passada, a gente começa a ver um movimento e uma discussão de uma necessidade de reorientação da formação dos profissionais de saúde, para que esses profissionais de saúde saiam das suas graduações preparados para trabalhar no sistema de saúde vigente do país, que é o Sistema Único de Saúde, né? E o PET Saúde, ele se iniciou em 2008, né, como uma estratégia indutora, e ele já passou por várias edições com temas centrais específicos. E essa edição que a gente está agora é a 9ª edição do PET, né? E o tema central dessa edição é a interprofissionalidade. Então, hoje, a gente tem nessa edição 120 projetos aprovados que estão em andamento no Brasil, né? Eles são projetos conjuntos de instituições federais de ensino, universidades, né? O Instituto Federal nosso do Rio de Janeiro é o único instituto federal do Brasil a ser contemplado pelo PET Saúde, e em conjunto com diversas secretarias de saúde. E isso soma aí aproximadamente uns 7 mil participantes hoje no PET Saúde, né? Com um custo importante de dinheiro público mesmo sendo aplicado para que a gente possa, de fato, cumprir esse objetivo dessa política indutora. Então, acho que é importante a gente falar isso para a gente ter a noção do tamanho do PET. E essa experiência, né, nossa, no campus Realengo, ela tem um início muito interessante, porque desde a concepção do nosso projeto, quando a gente concorreu ao edital, que foi em 2018, entre 2018 para 2019, a gente teve a primeira oportunidade de trabalhar colaborativamente, né, os docentes que disseram, eu quero fazer parte do projeto, e docentes que não tinham trabalhado juntos ainda. Então, a gente tem docente da farmácia, da fisioterapia, da terapia ocupacional dentro do projeto, e a gente começou a construir esse projeto de maneira colaborativa, né. Então, acho que isso foi um marco já muito interessante para a gente. Hoje, a gente tem 5, o IFRJ, Realengo, teve a aprovação do seu projeto, né? E dentro desse projeto IFRJ funcionam 5 subprojetos, 5 equipes tutoriais, e essas equipes tutoriais, elas têm temáticas centrais diferentes. Então, a gente tem temática do desenvolvimento infantil, né, vigilância e desenvolvimento infantil, saúde do idoso, saúde do adolescente, a gente tem hipertensão e diabetes e tabagismo. E dentro dessas temáticas, na verdade, elas são um meio para a gente atingir, né, o objetivo final, que é o desenvolvimento das competências colaborativas em toda a equipe. Então, temos docentes, estudantes e preceptores, que são profissionais do serviço, da atenção básica, que compõem
as equipes tutoriais junto com a gente. E aí a gente vai seguindo nesse período com esse trabalho super enriquecedor, né? A gente teve uma questão aí no meio do caminho, que é a questão da pandemia, né? Então, até então, do início de 2019, abril de 2019, até março de 2020, a gente trabalhou de forma presencial dentro das unidades de saúde, né? As clínicas da família. E a partir de março de 2020, quando a gente teve a suspensão do nosso calendário, enfim, a gente teve toda a questão do distanciamento social, a gente passou a trabalhar de maneira remota. Então, a gente vem desenvolvendo, desde então, o nosso trabalho de forma remota e, enfim, tendo também esse período da pandemia, né, como uma oportunidade de aprender várias ferramentas, inclusive essa que a gente está usando aqui hoje, né? Então, a gente está desenvolvendo várias coisas com os profissionais de saúde do serviço e ampliando isso para os usuários também do SUS, né? E eu acho que, assim, para finalizar a minha fala, né, eu queria dizer que, assim, eu, como tutora do PET, tenho, vamos dizer assim, como papel, né, planejar, acompanhar, avaliar o processo dos estudantes no desenvolvimento das competências colaborativas, mas eu acho que, no fundo, eu também sou uma aprendiz, assim, muito grande nesse processo do PET, né? Porque eu vejo hoje, depois de um ano e meio de programa, que o PET, ele faz com que você precise se deslocar e que você precise ter disponibilidade para aprender, porque trabalhar com o outro, trabalhar de forma colaborativa não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. E a gente precisa desenvolver muitas habilidades para conseguir fazer isso de uma forma eficiente, de uma forma satisfatória e positiva, né? Não é simples, e eu acho que eu tenho aprendido muito, né? Muitas vezes no PET eu me sinto em cima de uma corda bamba, sabe? No circo, assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que vai? Mas eu tenho tentado olhar para isso tudo, né, como uma possibilidade de aprendizagem para que eu possa me tornar uma professora melhor, uma profissional de saúde melhor e desenvolver também em mim outras competências. Acho que é mais ou menos por aí. Obrigada, Gi, pela resposta. A gente tem uma pergunta, né? Uma pergunta direcionada a essa sua fala. A Gisele queria saber se mesmo nesse cenário de pandemia ainda vivenciado, os grupos de tabagismo, que ela tem muito interesse em participar, vão retornar suas atividades ou só depois que houver vacina? Então, a gente não tem uma resposta, assim, tão certeira, né? Porque todo esse período de pandemia, ele está sendo viver um dia após o outro, né? Para a gente poder saber o que vai acontecer. O que a gente tem hoje é pelo menos na clínica da família, onde a gente desenvolve o trabalho do PET, né? Que é Armando Palhares, em Realengo, é uma autorização para os atendimentos individuais, então os atendimentos coletivos ainda não estão autorizados, então a gente, por causa disso, não pode ter o grupo de tabagismo presencial, né? Mas a gente tem feito iniciativas para tentar desenvolver um apoio maior aos tabagistas, né? Então a gente criou um Instagram, né, que é o @petsaude_tabagismo.ifrj, onde a gente tem produzido bastante conteúdo, né, os alunos principalmente, e a gente tem feito postagens semanais sobre isso, e muitas das postagens são de apoio às pessoas que desejam parar de fumar, usando, inclusive, o mesmo material que a gente utiliza nos grupos de tabagismo. Uma outra coisa que a gente está fazendo agora, na clínica da família Armando Palhares também, é um grupo no WhatsApp com os usuários tabagistas da clínica, para a gente poder também ter um outro veículo de divulgação da informação. E, para além disso, a gente está iniciando agora o planejamento mais específico dos atendimentos individuais, já que a gente não pode ter atendimento coletivo, a gente está, através desses canais, né, vendo os usuários que têm interesse de ter um atendimento mais individualizado
e aí a gente vai fazer um trabalho conjunto das preceptoras que estão na clínica da família, fazendo esse atendimento presencial, e a nossa equipe do IFRJ entrando remotamente. Então, a gente vai fazer meio que uma mistura do atendimento presencial com um teleatendimento, né, mas de maneira individualizada para os usuários que desejam ter essa abordagem para o controle do tabagismo, a cessação do tabagismo, na verdade. É isso. Perfeito, Ju, respondeu muito bem, obrigada. Agora eu vou colocar a Tayane, né, que está junto com você nessa também, né, no Pet Saúde. E aí, eu queria saber da Thay, qual que, assim como a Ju, como é que tem sido essa experiência para você do PET? Como que isso tem impactado na sua formação, Thay? Você pode falar um pouquinho para gente? Oi, boa noite. Boa noite, primeiramente. Eu queria dizer, primeiramente, que estar no projeto é um desafio muito grande. A gente é constantemente desafiado a sair da nossa zona de conforto e a aprender muito um com o outro. O PET ele trouxe uma experiência prática da atuação no serviço ainda durante a formação, porque a gente está diretamente lá no serviço, a gente atua na clínica da família, e a gente está diretamente em contato com pessoas de outras profissões, trabalhando para o mesmo objetivo. E o PET ele trouxe essa oportunidade de compartilhar os conhecimentos com os estudantes lá do IFRJ. Então, a gente tem o contato com o pessoal, com os alunos de terapia ocupacional e de farmácia, e também com outros profissionais de outras áreas que a gente não tem contato, que não são oferecidos pelo IFRJ, através das nossas preceptoras. Então, a gente tem preceptores, tem dentista, uma farmacêutica, uma educadora física e uma profissional de enfermagem. Então, a gente tem esse contato direto com outros profissionais de várias áreas da saúde, e a gente está constantemente trocando informações. E esse tipo de experiência a gente não vivencia na faculdade, como a Ju falou, pelo nosso modelo de formação, que ele é uniprofissional. E assim, mesmo que existam algumas disciplinas durante a nossa graduação que sejam compartilhadas pelos cursos, que ofereçam esse espaço comum, não tem troca de aprendizado, não tem essa troca de saberes. Muitas vezes a gente não desconhece como que a outra profissão pode atuar para oferecer assistência para o indivíduo. E aí acaba que cada um, mesmo compartilhando o mesmo espaço na disciplina, cada um fica muito engessado na sua formação e não tem espaço para troca, para aprender uns com os outros. E às vezes, mesmo que no mesmo grupo, dentro da disciplina, no mesmo grupo tenha alunos de fisioterapia, alunos de terapia ocupacional, alunos de farmácia, não existe essa troca. Acaba que a gente divide as tarefas, no final a gente junta e não houve proveito assim, desse momento para trocar, para aprender mais um com o outro. E eu acho que isso acaba acontecendo porque, assim, durante a nossa formação, a gente não escuta sobre a interprofissionalidade, a gente não escuta sobre a importância de aprender com o outro, a gente acaba não escutando sobre o desenvolvimento das competências e quanto isso é importante para que a gente chegue lá no serviço mais preparado. E aí, por isso, os alunos, acaba chegando lá nesse momento que a gente poderia aproveitar essas disciplinas, a gente chega muito resistente a fazer grupos mesclados, a gente chega muito resistente a trocar essas informações. E aí a gente acaba não aproveitando esse espaço, que poderia agregar muito para a gente. E, assim, ao longo do nosso curso, é muito falar sobre a formação voltada para o SUS, para o cuidado integral do sujeito. E para que esse cuidado ele aconteça no serviço,
para que seja oferecido um cuidado integral, é preciso que os profissionais eles trabalhem em equipe, que eles se relacionem, porque assim, de forma uniprofissional, a gente não consegue oferecer toda a assistência que o indivíduo necessita. Mas também não, esse cuidado ele não pode ser simplesmente multiprofissional, porque muitas vezes a gente até confunde os termos, né, multiprofissional e interprofissional. Multiprofissional é você ter vários profissionais, às vezes, no mesmo ambiente, mas que não ocorre uma troca entre eles. E, assim, para que o cuidado seja oferecido de forma total e integral para o sujeito, é necessário que tenha, dentro da equipe, uma intencionalidade de se relacionar, de colaborar entre si, de aprender uns com os outros. E essa experiência a gente vivencia muito no projeto. No PET, a gente vivencia muito essa experiência de trabalhar em equipe, de aprender uns com os outros. E, assim, todas as nossas construções, todas as nossas reuniões, todos os nossos eventos, estratégias que a gente propõe para o grupo de tabagismo, tudo que a gente faz é construído de forma coletiva, onde todo mundo tem voz ativa e não tem aquela hierarquia do aluno com o professor, onde o professor fala e o aluno escuta. No projeto não é assim, todo mundo tem a sua voz ativa, e a gente sempre pode aprender um pouco com o outro, a gente sempre pode ensinar um pouco com o outro, e traz uma experiência muito grande para a gente, porque isso melhora a colaboração, a gente sempre está disposto a escutar o outro e aprender como que o outro pode agregar naquela ação que a gente está propondo. E aí, através disso, a gente acaba fortalecendo o papel da nossa profissão e também entendendo um pouco mais sobre a profissão do outro. E entendendo também que, para a gente oferecer uma assistência integral para o sujeito, a gente precisa entender que a gente precisa ser interdependente. A gente precisa muito se relacionar com os outros profissionais e trocar experiências e trocar os saberes. Além disso, o projeto, ele, além das experiências profissionais, ele desenvolve também muitas questões pessoais. A gente acaba vendo uma família, né, desenvolvendo uma parceria e apoiando o outro e entendendo o outro e as questões também que o outro pode ter. E aí a gente desenvolve um ambiente tranquilo, um ambiente de parceria, de boa comunicação, e também melhora a escuta. E aí eu acredito que essas questões que trazem assim, essa experiência que faz com que eu possa ser uma profissional mais qualificada e essas competências que fazem com que desenvolvidas na formação, que fazem com que a gente possa chegar melhor lá no serviço, a gente possa chegar mais experiente para o trabalho no serviço, porque o SUS, ele requer essas competências. É isso. Opa, eles não estavam me vendo, mas eu estava concordando assim, ó, com tudo que você fala, tá? Muito obrigada também. Eu vou adicionar a Jana agora para a gente ouvir um pouquinho dela. O mesmo que a gente ouviu das outras meninas em relação à experiência que ela tem no projeto da farmácia clínica, né? No projeto de acolhimento interprofissional. Você pode falar um pouquinho para a gente, Jana? Oi, boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite, agradecer a Andresa em meu nome, em nome do projeto, mas também ao Capísio, né, pela importante iniciativa. Eu fico muito feliz de estar aqui, envolvida numa iniciativa que é estudantil, né? Eu gosto muito de estar integrada com os estudantes e eu parabenizo o Centro Acadêmico por essa organização. A organização dessa live e de muitas outras lives que vocês já fizeram, né? Enquanto que é importante
vocês ditarem as discussões, né, que vocês promovem e também as posições que vocês demarcam, né? Então, é importante a gente estar aqui juntos, né, nisso. Então, assim, falando um pouquinho, né, sobre o projeto, mas antes eu acho que a gente precisa contextualizar um pouco o caminho, né, até a participação no projeto mesmo, na Clínica Escola, agora, no formato de acolhimento interprofissional, né. Então, como a Andresa falou, eu sou farmacêutica, né, sou docente nos cursos de graduação do campus, também no curso técnico em agente comunitário de saúde, né, no campus de Alengo do FRJ, e desde 2010, né, eu passei a me dedicar a projetos que são relacionados à atenção farmacêutica, como estratégia de promoção de saúde, e em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, né, ali com a área programática 5.1, onde a gente está. E muito, né, nisso de finalizar o doutorado, fiz o pós-doc, e aí fiquei nisso na necessidade de transformar, né, também a minha atuação, né, buscar entender melhor e como contribuir com o campus e com o meu território, né, em fazer docente diferente, enfim. E aí, o desenvolvimento desses projetos de pesquisa, de extensão que eu vinha fazendo, incentivou, assim, posteriormente, né, a submissão de um programa institucional. A Ju falou um pouquinho, né, a gente participou em edições anteriores do PET Saúde, mas o primeiro edital que a gente participou foi com a submissão do projeto Tecnologias do Cuidado Integrado à Rede de Atenção Básica do SUS, que foi uma proposta do campus de Alengo, do FRJ, né, contemplada nesse edital do Ministério da Saúde em 2012, né, então eu atuei na coordenação institucional desse programa, né, esse edital nacional do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde, que é o ProSaúde, que nessa ocasião era articulado ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, que é o PET Saúde, né, que a Ju explicou um pouquinho quais são os principais objetivos. Então, eu acho que naquele momento foi um marco muito importante, assim, para o campus, né? A gente está falando de um local específico onde a gente atua, e eu acho que a gente abriu portas, assim, para uma oportunidade bem relevante, sabe? O programa, ele contribuiu muito com a inserção dos estudantes de todos os cursos de saúde do campus, naquela rede assistencial do SUS, sabe? Integrou, de fato, ensino, serviço, comunidade. Então, um dos subprojetos na época era relacionado ao acompanhamento farmacoterapêutico com a tutora Mira, né, a Mira Wenget, que hoje também faz parte do PET Interprofissionalidade. Então, naquela época, a gente teve várias importantes ações do território, de uma maneira integrada, a nossa instituição de ensino e o serviço. Então, isso foi de 2012 a 2015, o ProSaúde integrado com o PET Saúde. O segundo edital que o IFRJ participou foi no meio desse processo, em 2013, né, foi o PET Saúde Rede de Atenção, né, onde o próprio Ministério da Saúde direcionou quais eram as áreas de interesse dele. Então, a gente submetia um conjunto de subprojetos e a gente tinha que adequar o que eles, né, indicavam. Então, nesse caso do Rede de Atenção, eu ainda estava na coordenação institucional e eles indicaram a saúde mental como ponto-chave que eles queriam, né, como subprojetos. Então, a gente também teve 2 subprojetos nessa época na área de saúde mental. Então, assim, totalizando naquela época os 2 editais juntos, né, a gente tinha um total de 4 tutoras, 24 preceptores, e inicialmente 48 estudantes, né, mas na verdade foram mais, né, porque ao longo a gente tem troca, tem também conclusão do curso, enfim. Então foi muito importante, né, esse momento a gente ter vivenciado isso no campo. Depois de 2015, o Ministério começou a contemplar no PET Saúde só projetos com curso de medicina vinculados, então a gente ficou de fora dessa, né. Então, nesse momento, nessa terceira edição, né, do programa, que o campo está lá, contemplado, né, e todos esses cenários que a gente viveu, fomos o único Instituto Federal contemplado nesse programa, né, assim, vai bem do que a gente vive nesse cenário da rede profissional tecnológica, né, com diversas questões, né? Então, somos um campus que tem cursos da área de saúde, né, num Instituto Federal, né, de Educação Profissional Tecnológica. Então, assim, a gente tem um mundo, né, que vai desde o ensino
básico até a pós-graduação, e fomos o único instituto contemplado num programa como esse, desse porte, né? Então, é importante dizer isso, né? A gente tem essa especificidade dos cursos de graduação da área de saúde no campus, num cenário, né, que acaba sendo bem diferenciado em relação às universidades, apesar da equiparação, né? Então, agora, com essa conquista do campus, com a temática da interprofissionalidade, com diversos subprojetos, né, associados a isso, né, foi muito importante, representa um novo desafio para todos, né, especialmente nesse sentido principal mesmo, como política de reorientação da formação, né, a gente não pode perder de vista isso. Então, assim, né, contextualizando rapidamente essa trajetória até aqui, desde as ações lá iniciais do projeto de pesquisa, passando pela experiência do PET Saúde, até chegar, assim, atualmente, nessa colaboração que eu tenho com o projeto de extensão, que é coordenado pela professora Raquel Braga, né, no cenário da Clínica Escola do Campus de Realengo, tá? Então, é disso que a gente está falando agora, né, no nosso projeto de extensão. Então, a gente tem como, né, o cerne da questão aqui o medicamento, né, que é a intervenção mais utilizada, né, então, muitos problemas relacionados a medicamentos, a necessidade de ter um profissional que assuma essa responsabilidade pela farmacoterapia, e se não for farmacêutico algum, vai acabar assumindo, né. Então, em 2017, a gente iniciou esse projeto piloto, né, do Serviço de Gerenciamento da Terapia Medicamentosa, lá na Clínica Escola do Campus de Realengo, com a coordenação da professora Raquel, em colaboração com a professora Juliana, né, na época ela era coordenadora da Clínica Escola, né, na área da fisioterapia. Então, a gente teve, e vem tendo, né, importantes resultados que vão levando a continuidade do projeto, e agora com foco no acolhimento interprofissional desde 2019, né? Então, a ideia do projeto de extensão era sistematizar ali um serviço farmacêutico, proporcionar uma formação, né, para a prática clínica, né, com base na filosofia profissional da atenção farmacêutica, né. Então, a gente tinha articulação da farmácia, temos, né, a articulação da farmácia com na clínica escola, né, um atendimento que era separado inicialmente, né, os pacientes eram encaminhados pela fisioterapia. Então, no início do projeto, a gente tinha essa articulação mais multidisciplinar, né, como a Thay falou, né, então na multidisciplinaridade a gente tem diferentes profissões ao mesmo tempo ali no local de trabalho, mas não quer dizer que necessariamente elas estejam colaborando, interagindo, né, esses profissionais estejam, de uma certa forma, colaborando. Então, aos poucos, a gente foi evoluindo para o serviço de GTM, né, então, assim, pensando de fato, né, em termos de efetividade, segurança, conveniência ali para o paciente, né, para que ele possa receber o máximo de benefícios da sua farmacoterapia, né, com uma meta terapêutica específica, com dados objetivos, subjetivos, né, tendo essa visão importante, né, para a área da formação do farmacêutico também. E aí esse trabalho foi passando, assim, tinha muita dificuldade o trabalho colaborativo naquele formato inicial. Então, ele foi passando, né, a ser, nesse momento, interprofissional, né? Então, o percurso ali daquele cuidado mais fragmentado, mais multiprofissional, para o mais colaborativo, mais interprofissional, né? Então, ele passou a ter esse desenho dessa equipe interprofissional junto, né, mais ou menos naquela fase de elaboração do projeto PET, que a Ju citou, né? Então, aí ele passa agora, o projeto de extensão, ter essa visão do acolhimento interprofissional. E a gente viu, assim, uma evolução tremenda, assim, a gente não precisava fazer mais as mesmas perguntas, aquilo que a gente sempre dita, né, quando a gente fala da interprofissionalidade, né, o paciente ser submetido às mesmas perguntas por equipes diferentes, né, sem a mínima necessidade disso, né. Então, assim, o interprofissional, né, a gente tem essa interação entre as profissões, com o objetivo mesmo de colaboração em relação àquele objetivo comum ali, o usuário, na centralidade ali do processo de cuidado, né, que é diferente do que quando a gente fala de interdisciplinaridade, né? E a interdisciplinaridade você pode ter, né, disciplinas, né, áreas de conhecimento diferentes ali, estimulando até uma interação, mas não quer dizer também que elas estejam colaborando, né? A interdisciplinaridade pode até ser um instrumento para a educação interprofissional, mas não é, né, um sinônimo, né? Então, hoje o projeto articula o estágio da fisioterapia com o projeto de extensão pela farmácia, né?
Então, a logística ainda não possibilita que a gente tenha articulação também com a terapia ocupacional, que era o que a gente muito desejava também, né? Pelo número de pessoas, pelos dias específicos da semana, né? Ainda não é uma ação institucional do curso de farmácia, assim como é o estágio da fisioterapia, é o que a gente pretende também no futuro, né? Que a gente possa incluir isso no currículo da farmácia, né? A gente está tendo resultados importantes para que isso seja pensado, né, no futuro, agora aproveitando a reforma curricular, enfim. Então, a gente tem o desenvolvimento dessa colaboração entre os estudantes, professores, para potencializar esse cuidado em saúde nos pacientes, ali, né, dos pacientes da clínica escola, né? Então, eu acho que a gente pode dizer, assim, que é um marco importante, foi um marco importante também no sentido de consolidar a participação da farmácia na clínica escola, né? E assim, resumindo minha fala, que já estou me estendendo demais, eu acho que assim, envolve a educação interprofissional, práticas colaborativas, né? Promoção, educação e saúde, ali, integrando essa proposta, contribuindo de uma maneira importante para a formação dos estudantes, também aprimorando esse nosso fazer docente diariamente, né? Mas especialmente ali promovendo o cuidado centrado no paciente, possibilitando melhoria de saúde, uso racional de medicamentos, né? Enfim. Muito feliz, a Raquel comentou aqui agora, né? Muito feliz em poder colaborar com essas duas queridas docentes e com os nossos queridos alunos também. Andressa, acho que é por aí. A gente vai ouvir um pouco o Dani também agora, né? A visão do estudante. Isso, avisar a perspectiva do estudante. Vou adicionar ele aqui, vou te tirar rapidinho, Jana, não fica com saudade. Dá volta. Oi, Dani, boa Oi, noite. Andressa, boa noite, pessoal. Dani, que é parceiro da Ju e da Jana, né? Um querido também. Meu parceiro também, a gente se esbarra. Eu sou da Física, ele é da farmácia, mas a gente vive se esbarrando pelo corpo para vocês terem noção do quanto contato que a gente acaba tendo, né, no IF. Com certeza. Eu acho que eu volto à mesma pergunta que eu fiz para a Thay, né? Na sua perspectiva enquanto acadêmico, enquanto estudante, participante do projeto, pode falar um pouquinho para gente de como é que é essa sua experiência? Claro. Então, para começar, a experiência foi bem desafiadora, né, para mim. E apesar do desafio ser constante, né, toda semana, cada paciente ser um desafio novo e com graus de complexidade diferentes, cada desafio era muito recompensador, porque era dava muita satisfação ver o resultado. E durante o acompanhamento e após, né, o fim do período de acompanhamento com os pacientes. E eu acredito que esse meu ponto de vista desse desafio constante, ele é até um pouco particular meu, por conta, né, de ser o meu primeiro contato com os pacientes. Os estagiários da fisioterapia já estão no seu segundo estágio, quando eles estão, né, atuando comigo no acolhimento interprofissional, e até mesmo minha colega de farmácia do projeto, a Bianca, ela já tem uma experiência anterior, já está acompanhando o projeto há um pouco mais de tempo, e para mim tudo era muito novo, todos os contatos eles eram novos, então toda a experiência era muito diferente para mim. E eu me percebia muitas vezes me perguntando o que eu tinha que fazer naquele momento e como eu podia ajudar o paciente, como é que a minha profissão atua naquele momento, e como eu poderia ajudar, né, a minha colega de trabalho, a Mariana, que é a estagiária de fisioterapia que atendeu comigo desde o início, e o que o paciente, né, o que o paciente me trazia significava. Então eram muitas dúvidas, e nesse momento ter o contato com as professoras para conseguir tirar a dúvida, né, muito mais sobre a minha profissão naquele momento, e com a minha colega de trabalho, a Mariana, sobre como abordar o paciente, como lidar com ele, como conversar sobre o caso, né, ter um momento de troca que a gente tinha, né, todo dia de atendimento ao final dele, quando a gente ia escrevendo a evolução, a gente fazia uma reflexão sobre o caso, sobre tudo que estava acontecendo naquele momento, sobre o que aconteceu naquele dia e como o paciente tem se portado durante todo o acompanhamento e o que fazer dali para frente, como a profissão do meu colega atua naquele momento e como a minha também poderia ajudar e como a gente pode se ajudar naquele momento. Então, aquela experiência foi muito rica e para mim era muito gratificante. E
eu queria até, né, agradecer a Mari por toda a paciência que ela teve comigo, que coitada, ter que tirar tanta dúvida do tempo. E, assim, além dessa experiência de autodescobrimento na profissão, o contato com o paciente me fez perceber, né, muitas, não digamos defasagens, mas competências que eu ainda tinha que desenvolver durante aquele momento de atendimento, tanto na comunicação com o paciente, sobre também como eu poderia atuar, né, com ele, e eu percebi o quão ingênuo eu era por achar que eu conseguiria conversar com ele, que seria simplesmente uma conversa simples, né, que eu chegaria lá e, tipo, ia saber resolver tudo de pronto, e o quão importante era a comunicação em todo o processo de atendimento, não só com o paciente, mas também com o meu profissional e com a minha professora, para eu poder saber o que fazer, saber como ajudar o paciente e a minha colega de trabalho, e também como perceber, né, o que o paciente está me trazendo, quais são as informações que ele está dizendo para mim, né, o que ele tem para me falar hoje, no caso. E se eu estou conseguindo ser efetivo na minha intervenção naquele momento ou não. Eu também achei, assim, muito impressionante o quão diverso era o universo né, da clínica escola. Cada paciente, ele tinha um caso muito diferente, não só pelo estado de saúde dele, né, pela questão de saúde que ele vinha trazendo, mas pelo próprio plano de fundo da vida dele, de a experiência pessoal dele, não só com medicamento, mas com outros, né, outros estabelecimentos de saúde e outros profissionais, e também as experiências pessoais dele sobre como ele acreditava que funcionava o medicamento em si, e que como tudo aquilo dali impactava a vida dele. Não só durante aquela conversa com o paciente, para poder, né, identificar como ele está e se ele tem seguido as intervenções que a gente foi propondo ao longo do tempo, em conjunto, e se tem feito sentido para ele o que a gente tem passado. Eu consegui ter um olhar mais ampliado sobre o paciente, entender como ele como funciona, né, não só o atendimento, mas também como a visão dele, como a experiência de vida dele tem algum impacto forte naquele momento. E também como a troca com a estagiária de fisioterapia favorecia muito esse olhar ampliado. Nossa, deu até errado aqui. Tô nervoso, gente. A partir do momento que a gente conversava, eu conseguia ver como a visão dela, como a visão profissional dela, conseguia trazer um olhar que eu com certeza não teria. Observar, em alguns outros casos, que, por exemplo, um paciente que tinha um tumor cerebral, ele não conseguia, né, ter mais a sensibilidade de uma perna, e aquilo atrapalhava a autonomia dele em casa. E isso também influenciava o atendimento não só da fisioterapia, como a de farmácia. Um outro paciente, ele também tinha dificuldade de locomoção, um outro paciente que eu atendia também tinha dificuldade de locomoção, e aquilo impedia que ele conseguia ter acesso aos medicamentos que ele tomava. Então, era importante observar essa interseção entre, né, os dois cursos e como o ganho de uma profissão também levava um ganho na outra, como nosso trabalho em conjunto poderia não só favorecer o paciente, como nós mesmos, né, naquele momento de cuidado do paciente. E entre as reflexões que eu fui tendo ao longo desse período de atendimento, que por enquanto foi um período só, mas eu estou doido para que a gente volte já a atender novamente, eu percebi o quanto aquela experiência foi única e o quanto aqueles momentos, né, na clínica escola, eles exigiram muito de mim o desenvolvimento de competências que eu ainda estou desenvolvendo, né, para poder trabalhar em saúde e trabalhar de forma colaborativa, trabalhar com outro profissional, trabalhar em equipe, né. E
Assim, uma competência que com certeza fez toda a diferença é a comunicação, que é essencial para todas as profissões, mas principalmente da área de saúde, em que a gente está o tempo todo necessitando a interlocução com o paciente e com outros profissionais, e que não só essa, como outras competências, como aprender a relacionar com outras pessoas, com outras profissões, trabalhar com elas, evitar conflitos com elas e saber um pouco mais sobre as pessoas e as outras profissões e como elas atuam, são beneficiais, né? Como essas competências são beneficiais não só para a gente, mas principalmente para o paciente, que ganha com o benefício dessa potencialização do nosso trabalho em conjunto. E a gente, enquanto profissional, né, por conta desses ganhos que eu falei, que, né, enquanto um profissional consegue ajudar o paciente a, né, ter a sua autonomia em casa, consegue levar a um ganho em outra profissão de uma forma direta, né, não só indireta, como direta muitas vezes. E essas competências, por mais que eu pareça que eu esteja falando que são só coisas benéficas, que seria ótimo a gente ter, que é ótimo que a gente desenvolva, elas já estão sendo demandadas já da gente no serviço de saúde. Elas já são requisitadas da gente. Já precisamos ter essas competências porque é assim que o serviço de saúde exige da gente. E é muito melhor que a gente aprenda a desenvolver essas habilidades durante a formação, consiga já saber trabalhar em equipe agora, do que ficar quebrando cabeça no serviço de saúde para poder lidar com outros profissionais. E estabelecer essas competências depende da gente agora, e a gente precisa suprir, né, com essa demanda da população. Eu acho que é isso que eu tenho para falar por enquanto, Andressa. Perfeito, Dani, muito obrigada. A gente viu aqui alguns comentários de participantes, né, da equipe, componentes, seja pela orientadora Raquel, por outras extensionistas. Para vocês verem, queria parabenizar, né, vocês por essa potência de projeto, né, tanto para a farmácia clínica, né, para o projeto de extensão do acolhimento interprofissional, quanto para a equipe do PET Saúde. Acho que agora a gente pode partir para o título da live, né? A gente trouxe a questão das experiências, vou adicionar a Joana e a Thay aqui. Vou retirar o Daniel rapidinho, gente. Meninas, vamos falar um pouquinho sobre esse tal termo, trabalhar juntos, aprender juntos para trabalhar juntos. Vocês podem falar um pouquinho para a gente o que seria isso? Por que ele é importante? Por que ele é tão importante assim? E aí eu consegui pescar na fala da Ju, que ela trouxe a questão das competências colaborativas interprofissionais. O Dani também falou um pouco do desenvolvimento de competências ao longo do projeto. Enfim, vocês todas trouxeram nas suas falas essas questões do desenvolvimento de competências. Vocês podem falar também um pouquinho sobre o que seria isso? Andresa, quando a gente fala de educação interprofissional, né, a gente está falando do aprender juntos, né? E quando a gente fala de prática colaborativa, a gente está falando do trabalhar juntos, né? Então, essa frase de aprender juntos para trabalhar juntos acaba sendo assumida como um lema, né, da educação interprofissional. E aí, porque justamente, né, ao longo da graduação, né, quando a gente está ali no processo de desenvolver as competências, né, que os estudantes precisam, né, se preparar para colaborar, para trabalhar em equipe, né, é ali na graduação que eles precisam desenvolver. Na continuidade, né, desse processo, quando eles já estiverem formados, eles vão ter até mais facilidade para exercer mesmo a prática colaborativa interprofissional, né? Mas quando isso não acontece, né, no processo formativo ali, a realidade do trabalho lá com a equipe, depois vai ser muito mais difícil para os profissionais, né? E a gente vê isso na prática, a gente vê os nossos egretos, os nossos estudantes relatando essa dificuldade quando eles, né, dão esse retorno para a gente da vivência deles como profissionais, né? Porque eles, muitas vezes, não aprenderam a fazer dessa forma antes da formação, né?
Então, fica exaustivo para a profissão, para o profissional, que acaba influenciando no cuidado em saúde dos usuários, da família e da comunidade, de uma maneira que poderia ser mais leve, né? Se ele tivesse aprendido, né, ali no aprender juntos, né? Então, quando a gente fala da educação interprofissional, é legal a gente falar o quanto que ela possibilita essa experiência para os estudantes, né, de aprender de uma maneira conjunta, né, que deve ser planejado, executado, avaliado também, né, de uma maneira específica e objetiva ali, com intenção pelas instituições, né, para que isso seja possível. Então, assim, o quanto que as instituições de ensino precisam estar pensando nesse sentido, né, para a gente tentar também, assim, superar o que é o desconhecimento, o que é o preconceito entre as profissões de saúde, né, a gente precisa ter clareza e respeito às especificidades de cada profissão, né? A gente precisa estar formando profissionais que estejam preparados para o trabalho em equipe, né? É uma prática fundamental para a integralidade, né, do cuidado. A instituição também precisa estar com isso em mente, né, de incentivar essas novas relações entre os profissionais da saúde por meio da colaboração. O quanto que incentivar isso desde a formação vai impactar depois dessas novas relações né, no ambiente de trabalho, né? Facilitar e possibilitar também que cada profissão compreenda, né, o trabalho como integrante de uma equipe ali de prática colaborativa, né? Isso aumenta a eficiência das equipes, né? Reduz a duplicidade dos serviços, como eu comentei até anteriormente, né? E também vai ajudar a melhorar a qualidade do serviço que está sendo prestado, como uma consequência dessa aprendizagem em conjunto, né, de diferentes profissões, né? Então, acho que, de uma maneira geral, essa frase, né, quer dizer isso, assim, acho que a Thay pode até complementar um pouco mais em relação às competências, né? Sim, a gente falou muito sobre as competências, como a Jana mesmo disse, e, assim, quais competências são essas? Assim, ao longo do nosso processo de formação em saúde, a gente precisa desenvolver 3 conjuntos de competências, que são elas, as específicas, as comuns e as colaborativas. As competências específicas, elas estão mais relacionadas à identidade profissional, que é o que vai diferenciar uma profissão da outra. As competências comuns, elas são as que representam a interseção entre as profissões, e elas caracterizam o trabalho em saúde, de uma forma mais ampliada. E as competências colaborativas, que é o que a gente tem tanto falado aqui, são as competências que são necessárias para a prática do trabalho em equipe, para que lá no serviço a gente tenha melhores relações de trabalho com outras categorias profissionais, para melhorar essa dinâmica do trabalho em saúde. E essas competências colaborativas, elas são 7 descritas na literatura. São elas a clareza dos papéis das profissões, o funcionamento da equipe de saúde, o cuidado centrado no usuário, na família e na comunidade, a liderança colaborativa, a aprendizagem colaborativa, a comunicação interprofissional e a resolução de conflitos. Essas competências que a gente precisa desenvolver durante o nosso processo de formação, e é o que a educação interprofissional tem proposto, para a gente desenvolver essas competências de forma intencional. Mas para que essas competências elas sejam desenvolvidas, é necessário possibilitar o desenvolvimento através das instituições de ensino, para que haja o planejamento e a execução de estratégias de forma a oferecer aos alunos espaços para que essas competências sejam desenvolvidas. É isso. Perfeito, meninas, obrigada. Acho que eu trago a Ju, a Tayane falou muito bem a questão da possibilidade da necessidade, né, dessas instituições de promoverem esse espaço, de garantirem, né, o desenvolvimento de competências aos seus formandos. E aí a própria Thay
pontuou que precisa ter estratégias, né? Essas instituições precisam ter estratégias, considerando que a gente está num local com diversas instituições que ofertam os nossos cursos, né? Os cursos voltados para a área da saúde. Ju e Dani, vocês podem falar um pouquinho para a gente quais seriam essas estratégias a serem adotadas pelas IS? Sim, acho que eu posso começar um pouquinho, Dani, depois você complementa? Claro. Bom, eu queria, antes de responder a sua pergunta, eu queria dizer que, assim, eu comentar o comentário da Elisa na live, né, que é exatamente isso, ela colocou ativadores de mudança mudando no processo. E é isso mesmo, né? Assim, eu sou uma ativadora de mudança formada pela Fiocruz desde 2011 e desde que eu fiz o curso eu aprendi que a mudança é incômoda, que a mudança não é fácil, que a gente, para mudar, tem que desconstruir algumas coisas que a gente acredita para poder dar espaço para construir outras. E, para isso, a gente precisa estar disponível. Então, é exatamente isso que eu sinto nesse processo do PET, né? Então, achei bem curioso ela falar isso e quis comentar rapidamente. Também dizer, assim, da felicidade de trabalhar com a Raquel também, que está aqui com a gente, já fez vários comentários, né? Uma professora super querida e que tudo começou lá na Clínica Escola a partir da iniciativa dela, de me procurar e a gente conversar e tentar começar toda essa trajetória. E ver outros estagiários da fisioterapia aqui também com a gente, que eu acho que participaram de uma forma bem intensa desse processo do acolhimento interprofissional, né, e comentaram também um pouquinho aí a Mari, que é a parceira do Dani, que ele tanto falou, a Amandinha também está aí na live, então, assim, eu acho que é bom quando a gente vê e tem essa devolutiva dos alunos, né, porque traz para a gente a sensação de que a gente está trilhando um caminho que realmente pode alcançar o objetivo de ter um egresso mais preparado para trabalhar no sistema de saúde. Então, eu vou pegar esse gancho para falar um pouquinho da sua pergunta, que é sobre estratégias institucionais, né, que a gente deve ter para poder realizar esse processo de educação interprofissional. Acho que já deu para a gente refletir um pouco aqui e perceber que nada disso é fácil, né? Não é fácil fazer isso. Isso requer uma série de arranjos e de organizações e de metodologias pedagógicas, tanto de aprendizagem quanto de avaliação, né? Então, hoje, o que a gente tem na literatura apontado é que, assim, não basta eu, como professora, que estou tendo a experiência do PET, ir para a minha sala de aula e tentar organizar uma estrutura, um plano de aula, um planejamento do semestre para o desenvolvimento de competências colaborativas, se a gente não tiver bem planejado, e alinhado e articulado estratégias de sustentabilidade da educação interprofissional nas instituições de ensino, né? E no serviço também, quando ocorre esse processo de aprendizagem no serviço. Mas falando em especial do nosso campus Realengo, é muito importante que a gente tenha essa clareza, né? E para a educação interprofissional, o que a gente tem descrito é que, assim, a gente vê a realidade da educação em 3 dimensões, né, que são reconhecidas como macrodimensão, meso e microdimensão. Então, a macrodimensão, ela é representada para a educação interprofissional como a esfera governamental, como a esfera política. Então, por exemplo, o próprio PET Saúde, enquanto estratégia política de indução da reorientação da formação, ele está nessa dimensão macro da interprofissionalidade. Por outro lado, a gente tem na dimensão meso a questão, por exemplo, das mudanças curriculares institucionais. Então, a gente, por exemplo, está vivendo no campus Realengo um processo de reforma curricular, a gente consegue, de alguma maneira, né, pensar o currículo inserindo a questão da educação interprofissional intencionalmente
para algumas disciplinas, o desenvolvimento de competências colaborativas e fazendo isso de maneira articulada, por exemplo, com a direção de ensino, com as instâncias superiores do IFRJ, a gente está na dimensão meso, né? A micro seria representada pelas relações interpessoais. Então, por exemplo, eu estou em sala de aula e eu estou desenvolvendo uma disciplina que tem essa intencionalidade, né, pedagógica, e eu estou me relacionando com os meus alunos da forma com que a interprofissionalidade pressupõe essa relação, né, de uma maneira mais horizontalizada, utilizando metodologias específicas, eu estou na dimensão micro. Então, não basta a gente ter o conhecimento sobre o conceito de profissionalidade, o quanto isso pode impactar no serviço da saúde. Pensando na instituição de ensino como um todo, é importante que a gente se preocupe com estratégias de sustentabilidade dessa educação interprofissional, para que a gente não passe pelo PET, por exemplo, e acabou o PET, acabou o estímulo à interprofissionalidade, acabou o projeto de extensão do acolhimento interprofissional, acabou esse estímulo na clínica escola, por exemplo, né? Isso está para além de iniciativas pessoais, né? Não pode ser visto somente como iniciativa pessoal. Para que tenha sustentabilidade, tem que ser visto de uma forma maior. Então, acho que é um pouco disso que a Thay quis dizer, ela citou estratégias, né? Acho que o Dani tem que complementar, talvez, com alguns exemplos. Sim, sim. Pensando muito mais nesses níveis, o meso e o micro, que envolvem, né, a formação do profissional e as atuações dele, né, diretamente com o professor e, às vezes, até das competências colaborativas sendo feitas no serviço, né, de saúde, a gente tem como estratégia de manutenção da educação interprofissional a formação do desenvolvimento docente, capacitar o docente para que ele consiga ensinar fazer a educação interprofissional e ensinar os profissionais de saúde a desenvolverem as competências colaborativas. Também temos a articulação com o serviço de saúde, com a gestão local de saúde, possibilitando a integração do ensino, serviço e comunidade. E aqui, como exemplo, tem um tipo de vivência que eu consegui observar numa live que acontece na UFRS, se não me engano, que os alunos, nos períodos iniciais, de mais de 6 cursos de profissão da saúde, né, diferentes, eles já são integrados na atenção básica através de uma disciplina, e ali eles têm um contato sobre como funciona a atenção básica, como eles podem trabalhar em conjunto, e como funciona ali o serviço naquele serviço de saúde, né, naquele ponto. No estímulo à pesquisa e à extensão na temática da educação interprofissional, e na publicação de experiências com a educação interprofissional, inclusive, esse momento que a gente está tendo aqui, a gente divulgando e fomentando a discussão sobre a educação interprofissional, a gente consegue, né, criar uma pulguinha atrás da orelha das outras pessoas para começar a criar, né, um debate para que surjam novas iniciativas para manutenção da educação interprofissional e expandir isso para outras instituições. Então, é isso, Andressa. Achei que tinha desligado meu microfone. Acho que deu para a gente entender perfeitamente que tanto o PET quanto o projeto, eles aparecem, né, enquanto estratégias, assim, como eu falei, muito potentes, né, para o desenvolvimento dessas competências, para o contato, né, dos alunos com outras profissões e para constituir, né, esse caráter e essa compreensão em relação à importância da interprofissionalidade, da integralidade. E aí, pensando nisso, eu queria perguntar para todo mundo, adicionei todo mundo aqui na tela, pensando nisso e vendo o quão potente esse projeto e esse programa eles são, tanto para os alunos quanto para os participantes, para as pessoas que vão ter acesso, eu queria também saber quais que seriam os legados, né, que esse programa e esse projeto deveriam deixar para o campo, né, já visto a sua importância, a sua relevância, o que tem feito, né, o que tem construído ao longo dessa história. Posso falar um pouquinho?
Andressa, eu vou te falar que essa pergunta é a pergunta que não sai da minha cabeça nos últimos meses. Quais os legados, né? Porque eu fico preocupada com isso mesmo, assim, eu acho que a gente tem que ter atenção muito voltada para isso, porque como eu falei lá no início, e eu acho que Jana repetiu e falou muito bem também pelo histórico, né, da participação do IFRJ nos programas indutores, né, do Ministério da Saúde e Educação, eu acho que, assim, o objetivo principal da gente estar vivendo isso, vivendo o PET, é que a gente realmente deixe marcas disso no UFRJ, no Campus Realengo, nos nossos cursos de saúde, né? A gente precisa deixar, esse é um compromisso que a gente assume quando a gente participa de um edital público e a gente é contemplado com tantas bolsas, tantas pessoas, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, hoje nós somos 10 professores do Campus Realengo e são 40 estudantes entre bolsistas e voluntários, mas a maioria é bolsista, né? Então, a gente tem um investimento de dinheiro público nisso, que tem um objetivo importante, que é justamente, né, induzir, proporcionar uma reflexão profunda para mudanças no currículo, para mudanças na formação em saúde, e, no nosso caso, voltadas para a interprofissionalidade. Então, acho que a gente não pode, de forma alguma, deixar, né, isso passar e não ter esses legados. Então, assim, é importante a gente pensar também, uma outra coisa que eu fiquei refletindo outro dia é assim, que amostra, né, essa, que parte é essa que a gente tem do todo? Então, eu estou falando de 10 docentes, mas nós somos aproximadamente 90 docentes no campus. Eu estou falando de 40 alunos, mas nós somos aproximadamente 900, nós temos aproximadamente 900 estudantes de graduação no campus, né? Então, assim, pensar que a gente tem uma parcela aí de mais ou menos 10%, né, de professores e de estudantes atrelados ao PET, ao acolhimento interprofissional, que tem um número menor, porque é um projeto menor, né, que acontece dentro da escola, a gente tem uma muito pequena de pessoas sendo atingidas por isso. Então, o nosso papel, né, enquanto instituição, realmente é tentar ampliar isso para a maioria das pessoas, né? O desejo é que seja para todas as pessoas, porque a partir do momento que a gente consegue colocar isso de forma consistente nos currículos, né, de uma maneira que, enfim, a gente pode discutir diversas maneiras de fazer isso, a gente, vamos dizer assim, assume uma posição de que a educação interprofissional é um princípio que os nossos currículos vão assumir. Então, é muito importante que essa tua última pergunta, para a gente falar sobre isso. Agora, sobre legados, eu acho que o PET, ele já tem deixado legados no seu percurso, né? E a gente espera que deixe mais na fase pós-PET. Então, por exemplo, a gente já realizou oficinas, rodas de conversa nas semanas de extensão, a gente já realizou mesas redondas e oficinas nas semanas de planejamento pedagógico sobre o tema da interprofissionalidade, e isso tudo alcança pessoas para além da equipe PET, né? Outras pessoas. A gente vê hoje outros professores que não estão, por exemplo, na equipe PET Saúde ou no projeto do acolhimento, que se mostram interessados pela temática, né, que vêm conversar sobre isso, que querem fazer alguma modificação nas suas disciplinas. Então, a gente percebe que esses espaços, como essa live de hoje que a gente está fazendo, e que vai ficar gravada aí no canal, para quem puder assistir, não pôde estar aqui agora, pode assistir depois, são formas da gente poder compartilhar essa experiência que a gente está tendo e alcançar mais pessoas, né? Então, eu vejo muito que a gente precisa pensar, né, que esses legados menores, eles já estão acontecendo, mas a gente também precisa pensar nessa fase pós-PET, né? Então, assim, como é que a gente vai planejar, né, uma possibilidade de desenvolvimento docente
para utilizar estratégias e metodologias que sejam alinhadas com a educação interprofissional, né? Uma outra coisa pós-PET que é fundamental é a manutenção do fortalecimento da relação da instituição de ensino com a gestão local de saúde. Então, hoje, a gente desenvolve o nosso projeto nas unidades básicas de saúde. Quando acabar o PET, né, a gente está construindo o coordenador geral do nosso projeto, PET Saúde, né, estrategicamente isso foi colocado no edital, né, é um gestor local da saúde, é uma pessoa que é da CAP 5.1. Então, a gente tem tido uma relação tão amistosa, tão boa, em todas as clínicas da família, com vários preceptores, né, pessoas do serviço. Então, como a gente vai fortalecer essa relação no pós-PET, para que a gente possa, de fato, ter uma potência maior na interação ensino-serviço-comunidade, que é uma coisa que está colocada nas diretrizes curriculares nacionais, que a gente sabe que é um eixo importante para a formação em saúde, né? Uma outra coisa que eu acho que a gente precisaria pensar, assim, né, como legado do programa, é a gente fortalecer essa presença de projetos de extensão e de pesquisa e de inovação voltados para a interprofissionalidade, né? Então, a gente tem o projeto do acolhimento interprofissional como um exemplo, né? Mas ele é um projeto, assim, é um embriãozinho, ele é um projeto que está começando e que a gente já viu frutos tão bacanas. A gente vê o Dani falando, a gente vê a Mariana falando, a gente vê os outros estagiários de fisioterapia que participaram, a Bianca também, né, como aluna extensionista, o como isso foi importante na vida deles. Então, que a gente possa ter mais projetos de extensão, mais projetos de pesquisa que abordem essa temática dentro do campus, né? Eu acho que assim, dessa maneira, se a gente tiver um olhar intencional para isso, né, a gente vai conseguir inserir o desenvolvimento dessas competências colaborativas interprofissionais que a gente tanto falou hoje aqui, de uma maneira intencional no currículo dos 3 cursos, seja em disciplina, seja com um projeto de extensão, seja com um projeto de pesquisa, porque os alunos, eles estão em todos esses espaços, e os docentes também. Então, se a gente tiver a possibilidade, né, a coragem e assim, o ânimo, né, a empolgação de fazer isso acontecer, tornar isso realidade, a gente com certeza vai estar avançando muito nesse processo, né? E como, assim, acho que tópico mais importante, eu acho que a gente vai estar atendendo esse chamado, né? Em 2016, houve um chamado concreto da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde, né, para a implantação da educação profissional no Brasil. Então, assim, a gente está desenvolvendo um processo, né, de alinhamento a um chamamento das instituições macro que falam da saúde, né? E é mundial, isso não é aqui, isso não é regional, não é em Realengo, é no mundo que isso acontece, né? Então, eu vejo que a gente está vivendo um momento tão difícil, né? Uma conjuntura no país, em especial para a saúde, para a educação, então, muito difícil, né? Com várias dificuldades dentro das clínicas da família, dentro do município do Rio, por conta da questão dos profissionais, das organizações sociais. A gente está vivendo uma conjuntura tão difícil que hoje eu vejo o PET Saúde também como uma cápsula, sabe? Assim, eu estou dentro de uma cápsula que me dá a possibilidade de trilhar um caminho diante de todo esse ambiente lamacento que a gente está vivendo, a gente conseguir fazer alguma coisa que realmente importa para a gente consolidar o Sistema Único de Saúde e a formação de profissionais de saúde. Então, acho que, assim, a minha fala sobre legado é isso, é um chamamento para o campus de Realengo, para todos os docentes, para todos os estudantes, para a direção de ensino, para todo mundo, para que a gente possa, juntos, pensar em como a gente vai fazer isso se tornar realidade e se ampliar para todas as pessoas. Falei pra caramba, mas era isso. Não deixou nada pra gente. Não,
Eu queria fazer uma complementação que, assim, entre o projeto, né, tanto o PET quanto o acolhimento interprofissional, abordando a interprofissionalidade, e a gente começando a enxergar, né, fazendo as reflexões entre a gente, conversando, né, sobre os projetos, tentando pesquisar mais sobre o assunto, isso leva a um olhar muito crítico sobre a forma como a gente vai, né, desenvolvendo os nossos profissionais, como a gente vai ensinando os nossos profissionais. E com isso vieram as últimas DCNs, né, que vêm com o objetivo de promover o trabalho em equipe e falando em interprofissionalidade de forma mais direta, na verdade, diretamente na DCN, né? E esse tópico, assim, é um que bate em mim, assim, e realmente me dá um desconforto, na verdade, dá uma inquietação, porque eu participei, né, comecei a participar das discussões sobre a DCN de farmácia, e vendo o projeto, participando dele, me trouxe muitas reflexões que, assim, ainda mexem muito comigo e que me dão, assim, uma vontade de ver isso acontecendo. Eu acredito que os dois levam a esse olhar crítico, né, e a partir disso eu comecei a pensar, a questionar algumas questões, principalmente do porquê não, de como ficam restritas essas experiências nossas ao grupo PET, por enquanto, e ao acolhimento interprofissional. E o quanto eu queria que essas experiências fossem expandidas para demais alunos, para mais pessoas. E o porquê que a gente não está em contato com a atenção básica, por que a gente não tem tantas experiências fora da sala de aula, e isso aí eu falo muito mais como aluno do curso de farmácia, né? Estou até ficando com a garganta seca, gente, desculpa. E nesse momento, estou com algumas coisinhas aqui anotadas para não esquecer de nada. Eu vejo na discussão da DCN uma questão muito grande que é as ideias que surgiram de desenvolver novas disciplinas que fossem mais pautadas para o cuidado, né, dentro do curso de farmácia, que a gente tem um olhar que ainda é muito distante do paciente. E no nosso currículo a gente não tem a obrigatoriedade de ter o contato com o paciente, a não ser que a gente busque um estágio que faça exatamente isso. Se não for interesse do aluno, ele vai se formar sem ter esse contato. E o diferencial do curso de farmácia do IFE é a gente promover o aluno, né, de farmácia, que ele possa se integrar no SUS, que ele possa participar, né, do serviço de saúde e atuar como um profissional de frente ao paciente, e quanto isso é necessário nesse momento. E o projeto do acolhimento, ele surge, né, como uma possibilidade de um possível novo estágio, né, futuramente com a DCN, e eu espero que assim o seja. E assim, é muito. Eu vejo a importância disso, desse desenvolvimento do cuidado frente ao paciente, desenvolvimento das competências colaborativas, e é muito difícil pensar aqui para mim, nesse momento, um profissional que, né, se formando no nosso currículo, que se forme como farmacêutico e vá trabalhar no serviço de saúde sem enfrentar a dificuldade de trabalhar em equipe, sendo que ele não é formado, no princípio, sem ter esse contato com os seus pacientes, sendo que a gente fica sempre escondido. É uma crítica muito grande ao curso de farmácia, a gente ficar escondido atrás da bancada. E agora é o momento de desafios duplos. A gente fugir da bancada, né, sair e ter contato com o paciente e com os outros profissionais. Então, eu acredito que esse momento de mudança curricular seria fundamental, está sendo fundamental a gente ter esse olhar crítico, para poder, né, promover essas mudanças que são necessárias e que estão sendo requisitadas o tempo todo da gente, e agora mais fortemente que nunca. Então, era isso que eu tinha mais para falar, e são os tópicos que, assim, realmente me tocam e dão, assim, uma vontade de jogar, assim, para fora. Mas e que ouvir Dani, então, menina, você fica o quê? Babando e chorando, né? Porque é muito orgulho dessa criatura. Ainda bem que foi ele que falou, que não fui eu. Olha só, depois, o que eu falo depois de vocês? O que a gente fala de legado depois de tudo isso que vocês já falaram, né? E ouvir, assim, o Dani falando também como uma representação estudantil, né? O Dani está no DAFAR hoje, né? Então, assim, temos dois representantes aqui do movimento estudantil,
do campus, né? Então, assim, ouvir, ter essa iniciativa de estar aqui com vocês pelo Cafis, e ouvir também o Dani se colocando, assim, traz muita esperança, né? De que vocês também possam mobilizar essa mudança, sabe? Que vocês são os atores centrais nesse processo de formação, então, assim, ter vocês conosco nesse processo é muito importante, sabe? Que vocês entendam a necessidade dessa mudança e nos ajude também, né, nas instâncias que vocês estão presentes a mobilizar, né, as criaturas nesse legado, em busca desse legado, né? Então, assim, quando a Ju fala de legado pós-PET, né, eu fico lembrando da época do Pró-Saúde, né, o quanto que a gente conseguiu evoluir naquele momento era dessa aproximação com a rede, né, que a gente tinha um elo fraco ainda, que eram só momentos pontuais de projeto de pesquisa e extensão, um aqui, outro ali, mas, assim, institucionalmente posto como um programa, né, foi muito importante naquela época, e a gente não conseguiu avançar tanto assim como a gente queria, né, mas muitas ações foram feitas, muitos contatos e elos entre a gestão institucional e a gestão da saúde local foi importante ter sido estabelecido naquela época, né? Esse programa agora vem com uma nova posição que eu acho que foi bem estratégica, como você falou, que o coordenador institucional não era mais um docente, como foi na época, mas assim, implicar muito mais de serviço de saúde nessas ações também, né? Mas naquela época, assim, a gente teve uma oportunidade, assim, eu identifico ali, que foi o início da criação, do pensamento, né, de oferecer o curso de agente comunitário de saúde, pensando especialmente nessa formação como um retorno para o território, né? Qual o papel nosso ali como agentes formadores, né? Também como esse vínculo, né? Contribuindo para esse vínculo com o serviço de saúde. O que a gente poderia fazer, né? Além, né, do que a gente já faz para a formação dos profissionais graduados, mas no nível técnico, como que a gente poderia contribuir, né? Então, essa articulação foi bem importante, a gente conseguiu construir depois, né, e Ju estava nessa equipe, né, nesse grupo de trabalho que ajudou nessa formação, né, do projeto pedagógico do curso, com contato com a rede também, né, a gente conseguiu estabelecer esse contato na época, e aí a gente fortalece, né, essa rede ensino, serviço, comunidade, né. Mas, assim, nem tudo são flores, e aí essa pergunta do legado é um desafio importante, né, porque no âmbito da gestão, né, assim, quem teve chance de estar um pouco mais aproximado da gestão, a gente tem uma dificuldade muito grande para implementar, assim, as mudanças, sabe? Muita burocracia, muitas vezes, né, a necessidade de se articular de uma maneira intersetorial, tem essa questão também da instituição, do ensino nossa, ter essa característica, né, do ensino técnico, profissional, tecnológico, que a gente às vezes não vê muita barreira na universidade, mas que a gente pode encontrar por ser um instituto federal, sim, né, que as instâncias superiores compreendam como que a área de saúde está inserida nesse processo, né, nessa rede dos institutos federais, né, que somos pouquíssimos na área de saúde, na graduação, né, no Instituto Federal, de uma maneira nacional, estou falando, né. Então, assim, tem essa burocracia, tem essa necessidade, o fomento, vamos falar de quê, né, nesse momento que a gente não tem, cadê? Ministro da Educação, Ministro da Saúde, então, fomentos e mais políticas de incentivo governamental, então, assim, os desafios são imensos quando a gente pensa nesse legado, né. Mas quando eu escuto o Dani falando, né, assim, quando a gente pensa no micro, né, assim, o legado do curso de farmácia, quando eu penso no projeto do acolhimento profissional, é o que a gente tem tentado fazer, né, assim, instigar mudança no currículo, que é para ontem, né, porque essa DCM da farmácia está aí clara, já está posta e já tem a palavra interprofissionalidade está ali, né, só basta a gente ler e interpretar para que a gente coloque ela em prática, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu espero que o projeto de extensão possa mobilizar, de alguma forma, né, os NBEs, os colegiados de curso, para que isso seja um exemplo para que venha a ser aplicado no formato de estágio curricular, que é o que a gente mais imagina, né, nessa integração junto com a física e a TO. Então, quando a gente pensa nesse legado, pensando um pouco no que a Ju falou, né, assim, o mais importante, eu acho que é concretizar
de fato, essa experiência que a gente vive, tanto no PET quanto no projeto de extensão, que acontece ali pontualmente num grupo de docentes, de estudantes aqui, que isso possa, de fato, ser ampliado, né? Esse é o maior desafio desse programa de reorientação da formação, né? Cadê a reorientação da formação se ela não acontecer? Né? É uma meta dessa política indutora de mudanças mesmo. Então, se isso não acontece, você não atingiu o objetivo do programa. Não adianta você ter feito todo esse trabalho ao longo dos 2 anos e não levar isso como uma política mesmo de mudança na instituição, né? Que isso seja incorporado à realidade institucional, todos os docentes, os estudantes, a comunidade acadêmica mesmo, como um todo, né? Esteja integrada e implicada nesse processo de reorientar, de mudar a formação em saúde. E se isso não tiver acontecido, eu acho que a gente não chega nesse objetivo, né? Não somente por objetivo central do programa, mas para a importância também que a gente já viu hoje aqui, nesse tempo todo a gente está falando, né? Em todos esses cenários de importância que a interculturalidade traz para os profissionais que estão sendo formados nesse sentido, mas também para o serviço e para a comunidade, né? Para o paciente, enfim, acho que é isso. Pensando assim no que eu poderia acrescentar diante de tudo que já foi dito aí, eu aproveito o gancho da fala da Jana, que ela falou sobre essa dificuldade de implementar mudanças no currículo, nos currículos dos cursos. Eu aproveito para complementar e puxar um pouco lá da minha fala lá no início sobre a questão das disciplinas que a gente já possui no curso, sobre a importância da gente sensibilizar os docentes, os estudantes, para aproveitar esses momentos que já existem, esses espaços que já são comuns aos cursos, como um espaço de troca. Aproveitar que, diante da dificuldade de implementação dessas mudanças, diante também da dificuldade de conseguir horários comuns aos cursos, observando a nossa grade, a gente sabe que é difícil a gente conseguir esses ambientes comuns aos 3 cursos, e a gente entender a importância e valorizar esses espaços que a gente já possui para aprender um com o outro, para poder desenvolver essas competências colaborativas, para poder desenvolver essa questão do trabalho em equipe, para a gente desenvolver essas competências e trocar experiências uns com os outros. É isso que eu gostaria de acrescentar. Gente, eu acho que a nossa live está chegando ao fim, né? Queria agradecer novamente pela participação de vocês aqui hoje. Acho que como boa parte da galera que participou, que comentou, que deu um feedback sobre a live, sobre o tema, sobre o que vocês falaram, essa live foi incrível, assim, vocês foram brilhantes. Eu estava conversando com vocês no chat privado, falei que vocês estão brilhando, gente. Só tenho a agradecer mesmo por vocês terem se disposto, né? O Cafuz agradece grandemente, né, por vocês terem proporcionado esse momento para a gente, para a galera, passando todo esse conteúdo, né? Acho que eu queria sinalizar para quem está participando e tem interesse no assunto a respeito de interprofissionalidade. Se você quiser saber mais, essa galerinha é tão perfeita que eles prepararam um material complementar, né? Então, a gente deixou aqui embaixo, na descrição da live, é só você clicar aqui embaixo que você consegue ter acesso a esses materiais, né? Tem alguns perfis importantes, como o do PET, Saúde e Interprofissionalidade Oficial. A gente também tem um curso, né, de extensão que está sendo oferecido pelo UNASUS a respeito da interprofissionalidade, e um outro site, um outro perfil. Então, fiquem à vontade, vão lá olhar a nossa descrição e se esparramem pelo assunto, né? A gente precisa mesmo entender um pouco melhor sobre isso. Fiquem à vontade, galera, para se despedir, deixar um recado final. Muito obrigada por esse momento, por vocês estarem compartilhando ele comigo. Obrigada, Andresa. É um prazer enorme a gente estar aqui, né, trazendo um pouco do que a gente vive, tentando também mobilizar, né, que os outros companheiros de luta
estejam conosco. Nossa diretora de ensino aí, menina orgulhosa da gente, olha aí. Muito bom, a Elia está aqui, ó, já mobilizamos uma, hein? Agradecer muito ao Cafísio, muito aos meus colegas, um beijo enorme para a Raquel, né, que, assim, pessoa fantástica, nossa amiga, né, Ju, que nos ajuda tanto, nos incentiva sempre muito. Ela tem um papel muito importante, né, nesse projeto, no início desse projeto, nessa articulação. E mandar um beijo para todos vocês, doida para ver vocês presencialmente. Um beijo, brigadão. Também queria agradecer a oportunidade, né, a iniciativa, como eu falei no início. Obrigado, Elia. Obrigada por você estar aqui com a gente, acreditar também nesse processo todo, né? Eu vou lembrar que vou fazer uma lembrança aqui. Antes do PET sair, do edital do PET Saúde, né, acontecer, houve a oferta desse curso do AvaSUS, que é para desenvolvimento docente, para educação interprofissional, um curso mais longo do que esse, de extensão que a gente divulgou para a Andressa, né, colocar aí no material. E isso foi em 2018, né? Foi meio que assim, vamos dizer assim, um esquenta para o PET, só que a gente não sabia ainda que iria vir o edital do PET, né? E aí foi muito bom, porque eu, a Elia, que é a nossa diretora de ensino, né? E a Márcia Cris, que hoje é a coordenadora da terapia ocupacional, fomos as 3 pessoas do campus de Realengo a fazer esse curso na época. Nós participamos do edital, fomos aprovados e fizemos. Então, assim, foi muito bom, porque desde aquela época a gente começou a abrir os olhos para todo esse material, e aí logo depois veio o PET, né? E hoje tem vários integrantes do PET que estão fazendo esse curso mais longo também. Então, assim, gente, muito obrigado, Andressa. Parabéns de novo pela tua condução, que foi maravilhosa, pelo teu carinho e atenção com a gente. Semana que vem, com certeza, vou estar aqui assistindo de novo, porque o tema vai ser a interprofissionalidade, então devem ter outros assuntos abordados, né, que vão ser importantes para a gente. Thay, Dani, nossa, só orgulho de vocês, da fala de vocês. Nosso grupinho aqui do PET Saúde Tabagismo, né, tá assim, super feliz, mandando 1000 mensagens para a Thay. Thay arrasou, né, representando os estudantes do grupo. E Jana, né, minha parceira de projeto, enfim, de muitas conversas sobre metodologias pedagógicas e tudo mais, né? Tá? Obrigado mesmo. Também quero agradecer a oportunidade, o convite, ter me feito o convite de estar aqui no canal do Cafísio, falando um pouquinho sobre a minha experiência como formanda em fisioterapia. Também agradecer aos meus colegas que estão acompanhando aqui essa live, os colegas do projeto, e poder também representar um pouquinho elas aqui. E eu queria também convidar o pessoal que está assistindo a acompanhar o nosso trabalho lá no Instagram e ajudar a divulgar para chegar ao máximo de pessoas possível. É isso, gente. Obrigada. Então, eu queria agradecer também ao Cafísio pela oportunidade de estar falando sobre interprofissionalidade aqui. Estou com a garganta realmente sequinha, eu devia ter trazido a garrafa d'água aqui. Agradecer a todo mundo que estava assistindo a live, todos que vão assistir ainda, que vai ficar disponível aqui. Pedir para que vocês leiam os materiais complementares, são muito interessantes, são ótimos. E pedir para que vocês sigam a gente no Instagram da Farmácia Clínica, @farmaciaclinica.frj. E eu acredito que é isso que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigado para todo mundo e boa noite. Jana, você quer falar alguma coisa? Quer se despedir do pessoal? Não sei se ela travou. Eu? Não, isso. Tadinha. Gente, a gente tem uma preceptora nossa aqui do tabagismo, Verônica, olha, ela está aqui, acabou de fazer um comentário. Isso mesmo, a gente está no caminho certo, sim. Verônica é a professora de educação física da nossa equipe, do PET Saúde, o cuidado da pessoa tabagista. Obrigada pela presença. Legal. Muito bom ter essa galerinha. Que essa live possa ser replicada, né? Assim, que a gente possa replicar essas informações, essas experiências também, né?
Muito obrigada, Andressa. Perfeito. Obrigada, gente. Acho que eu não posso encerrar a live sem comentar mais uma vez que vocês participem da live da semana que vem, tá bom? Vai ser quinta-feira, 7h30, desculpa. Dando continuidade a essa, né? E eu também não posso esquecer de anunciar que o Cafezinho está propondo um evento bem interessante que vai acontecer do dia 13 ao dia 16 de outubro, então fiquem ligados também nas redes sociais do Cafezinho, Cafezinho.FJ, vocês encontram facilmente. E é isso, pessoal. Muito obrigada, tenham uma ótima noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem uma fotinho tirando, gente.